O homem é corpo, alma e espírito, ou apenas corpo, uma parte material e uma outra parte espiritual? Alma e espírito são a mesma coisa ou há distinção entre uma e outra? Afinal de contas, explicar Deus é mais fácil ou mais difícil do que explicar a natureza humana? Estas e outras perguntas poderão surgir na sua lição de número 3, a natureza do ser humano. Lição esta que será ministrada no próximo domingo. E é necessário que o pastor, ou melhor, é necessário que o professor tenha muita sabedoria da parte de Deus para responder a estas questões. Porém, para não sair do foco, do objetivo geral da lição e também de cada tópico. Eu quero com você, neste momento, discutir alguns pontos que considero relevantes para refletirmos sobre alguns assuntos desta próxima lição de número 3. Eu sou o pastor Roque Ribeiro e quero compartilhar contigo algumas reflexões. Então, antes de entrarmos na lição propriamente dito, eu gostaria de fazer um pedido especial para você. Eu queria te pedir para que você se inscreva no nosso canal no YouTube, aperte o joinha aí, dê um joinha para o nosso vídeo, faça um comentário dizendo se gostou, se não gostou e ative também as notificações para que assim o nosso canal possa crescer e para que o próprio YouTube possa entender que existe interesse de uma quantidade considerável de pessoas e assim possa potencializar o nosso canal para que ele possa chegar a outras pessoas. Acionando as notificações, você também terá de primeira mão os lançamentos de nosso vídeo. E aproveitando, você também está convidado a se inscrever no nosso canal do Facebook, ou melhor, na nossa página do Facebook, e se puder também, siga-nos no Instagram. É muito importante para nós saber que você está se interessando com os nossos vídeos. Vamos, pois, à lição de número 3, a natureza do ser humano. No primeiro tópico, o nosso comentarista deixa bem claro a natureza de Deus, a natureza dos anjos e a natureza do homem. Então nós precisamos primeiro, antes de entendermos a natureza do homem, nós precisamos entender algumas particularidades dos outros seres para que possamos entender a nós mesmos. A natureza de Deus. Deus, ele é eterno, Deus, ele é criador, Deus, ele é soberano, Deus, ele não foi criado. A natureza dos anjos. Os anjos foram criados a partir de uma ordem direta de Deus. Os anjos vieram à existência do nada, diferente do homem, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, porém veio oriundo do pó da terra. Então é importante nós definirmos muito bem estas três naturezas, a natureza divina, a natureza angelical e a natureza humana, para que nós então possamos nos situar sobre quem na verdade somos nós. Na síntese do primeiro tópico, o comentarista vai nos falar sobre a integralidade e a condicionalidade da unidade humana, ou seja, o homem ele é um ser integral, o homem ele é um ser condicional e o homem ele é um ser global. Já no início da nossa lição, o comentarista está dizendo que o homem, ele depende da sua própria estrutura, da sua própria natureza. O homem sendo uma parte material, física, e outra parte espiritual, ele depende da interação destas duas partes para existir. O homem, o ser humano, ele só existe enquanto a parte espiritual está direta e intrinsecamente ligada à parte material. Então o homem só tem vida enquanto alma e espírito estão presentes no corpo. Esta é a ideia aqui
abordada por Orton Stone em seu livro Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal. O homem, ele é integral, ele é condicional, mas também ele é um ser global. Ele interage tanto com a natureza, tanto consigo mesmo, através da interação do corpo, da alma e do espírito. No tópico número 2, o comentarista nos fala sobre as características do corpo humano. Antes, porém, ele aborda uma curiosidade. É mais fácil entendermos Deus ou entendermos o ser humano? A princípio, eu pensava que Deus era fácil de ser entendido e o ser humano era difícil de ser entendido. Mas quando nós vemos a complexidade da divindade, nós chegamos à conclusão de que Deus é difícil sim de ser entendido. E o homem, da mesma maneira, é difícil de ser entendido porque a vida humana não depende de nenhum fator científico. A vida humana depende exclusivamente do milagre de Deus, porque é Deus quem não apenas criou a vida, mas é Ele que mantém a vida humana. O homem pode tentar todos os recursos, mas se Deus não quiser preservar a vida do homem, simplesmente nós paramos de respirar, coração para de bater, pulmão para de funcionar, os outros órgãos vitais e não vitais param de funcionar e simplesmente a vida se extingue do ser humano. Então Deus não é fácil de entender e também o ser humano não é fácil de entender. No tópico primeiro, o comentarista nos fala sobre o ser humano, que é algo difícil de ser entendido. Da mesma maneira, Deus é difícil de ser entendido. Como é que nós vamos entender um Deus que é eterno? Um Deus que sempre existiu? Um Deus que nunca nasceu, mas sempre existiu? Como é que nós vamos entender onde Deus habita? Ah, sim, professor, Deus habita na eternidade. Mas sim, e quem criou a eternidade? Foi o próprio Deus. E onde Deus morava, onde Deus residia antes de criar a eternidade? São questões muito complexas. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, nos diz que as coisas reveladas são para nós e nossos filhos, porém as não reveladas pertencem ao Senhor nosso Deus. Já existe um hino muito cantado nos nossos dias que diz que ninguém, absolutamente ninguém, explica Deus. Então Deus não pode ser entendido pela finitude humana, mesmo porque Ele é eterno e nós somos finitos. Ele é soberano e nós somos limitados. Ele é Deus e nós somos seus servos, seus filhos e seus adoradores. Mas a criatura humana por si só também já é muito complexa e difícil de ser entendida, porque nós que somos criacionalistas e entendemos que o homem foi formado por Deus, o homem, além de ser formado por Deus, ele também é mantido por Deus, então nada vai explicar espiritualmente a manutenção da vida. Nós podemos até estudar, a ciência pode até evoluir, mas eu repito, quando Deus quer, Ele simplesmente retira a vida e nada pode impedir os seus desígnios e o seu pensamento. Mas vamos pensar no corpo humano. Estamos tratando da natureza humana e estamos considerando que os nossos alunos acreditam na tricotomia, porque essa também é a crença do nosso professor e do nosso comentarista, e essa também é a forma que nós entendemos. Entendemos que o homem, ele é integral, ele é global, ele é condicional e por isso ele é corpo, alma e espírito. Precisaríamos de muitas lições para explicar e para entender tudo isso, mas vamos tentar nos resumir, vamos tentar nos ater aos cerca de 50 minutos que nós temos na escola bíblica dominical. Agora, como é que nós vamos entender o corpo humano? Impossível. É claro que nós entendemos que o corpo é a parte das sensações, é o centro das sensações. Quando a alma quer se comunicar com o mundo externo, o mundo exterior,
ela faz uso do corpo. E este corpo, para se comunicar com o mundo exterior, ele depende dos seus atributos, ou depende das suas sensações, ou depende dos seus 5 sentidos: visão, audição, paladar, olfato e tantos outros sentidos. Então, podemos ver que o homem, ou melhor, o corpo, é o centro das sensações. Por exemplo, no corpo existem cerca de 18 elementos químicos. O corpo possui 208 ossos. O corpo possui cerca de 500 músculos. O corpo tem trilhões e trilhões e trilhões de terminações nervosas. É muito difícil entendermos o corpo. O nosso coração, por exemplo, ele bate cerca de 70 vezes por minuto, cerca de 4.200 vezes por hora, cerca de 100.000 vezes o coração bate por dia. O coração, ele consegue vasculhar todo o nosso sistema sanguíneo para o corpo. Então é muito difícil de entender o corpo humano. Quem é que mantém essa vida? Quem é que segura essa vida? É o próprio Deus. Olha, por exemplo, a nossa visão. A nossa visão, ela possui a pupila, o cristalino e a retina. E estes 3 elementos trabalham de comum acordo. A pupila, ela se abre e fecha de acordo com a quantidade de luz do ambiente. O cristalino também, ele se dilata e ele se contrai de acordo com o foco que nós queremos dar para os objetos que estão mais longe ou mais perto de nós. A retina, ela pega estas imagens, que na verdade é em formato de luz, e transforma isso em impulsos elétricos, transforma isso em impulsos e leva esses impulsos elétricos até o cérebro, que interpreta estes pulsos de luz. Eles chegam de forma invertida. O cérebro desinverte e manda para nós a visão que precisamos ter. Tudo isso, repito, é muito complexo para nós entendermos em uma aula de 50 minutos. Aliás, tudo isso é criação e manutenção de Deus. Então, o corpo humano, para que ele funcione com todas as suas potencialidades, ele precisa, ele necessita e ele depende exclusivamente de Deus. O corpo é a sede das nossas sensações, mas para que Deus o faça existir, Deus coloca nele a alma e o espírito. Através das suas sensações, através dos seus sentidos, segundo o nosso comentarista, o corpo possui pelo menos 3 importantes características: a materialidade, a visibilidade e tangibilidade e a mortalidade. O corpo criado por Deus, ele é material, ele é visível, ele é tangível, mas ele também é mortal e ele é finito. Este nosso corpo, ele é mortal porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se Adão não tivesse pecado, hoje todos nós seríamos imortais. Porém, através do pecado, o corpo ganhou esta característica da mortalidade. Mas a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, que existe um mistério, um segredo. E o segredo, diz o apóstolo Paulo, na verdade, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, porque é necessário que aquilo que é mortal, o corpo, se revista da imortalidade, e aquilo que é corruptível, o corpo que se decompõe, se revista da incorruptibilidade. E quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, e isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, diz a palavra, tragada foi a morte na vitória. Um dia, a Bíblia diz que nós receberemos um corpo imortal, incorruptível, eterno nos céus. Aliás, a Bíblia chama o corpo humano de casa, de tabernáculo, de templo, porque o corpo é a sede das sensações.
Porém, a mesma Bíblia diz que um dia esta casa vai ser transformada, este templo, este tabernáculo será transformado, porque Deus está preparando para nós um corpo de glória, não mais um corpo de vergonha e não mais um corpo de ignômia, mas em Jesus Cristo, se permanecermos firmes e fiéis, ganharemos um corpo transformado que vai adorar e glorificar a Deus para todo o sempre. Mas afinal de contas, o homem é só corpo? O homem só possui a parte material, a parte física? Não, absolutamente não. O homem também possui a sua parte espiritual ou imaterial. E é justamente esta parte imaterial que mantém o corpo vivo e interagindo com o mundo exterior. Esta parte espiritual ou imaterial do homem está dividida em duas partes: a alma e o espírito. É isto que vai nos dizer o tópico número 2 e número 3. No tópico número 2, nós entendemos sobre as características do corpo. No tópico número 3, nós entendemos sobre a alma, o nosso elo com o mundo exterior. E no tópico número 4, o espírito, o nosso contato com Deus. Então vamos resumir. O corpo é a sede das sensações. A alma é a sede das emoções e o espírito é a sede da adoração. Quem somos nós? Na verdade, nós somos seres espirituais vivendo uma vida humana. Na verdade, a nossa identidade está em nossa alma. A nossa alma, na verdade, é o centro. Quando a nossa alma quer se comunicar com o mundo exterior, ela faz uso do corpo. Quando a nossa alma quer se comunicar com Deus, ela faz uso do espírito. Então é importante nós entendermos corpo, alma e espírito. O corpo é a sede das sensações, a alma é a sede das emoções, porque é a nossa própria personalidade, e o espírito é a sede da adoração a Deus. Nós adoramos a Deus em espírito. É o que a Bíblia diz em João capítulo 4, versículo 23 e 24, quando Jesus fala para a mulher samaritana: os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Mas é importante salientar que a teologia do Antigo Testamento, ela não esclarecia perfeitamente a diferenciação entre alma e espírito. É por isso que os teólogos de hoje possuem uma certa dificuldade de entender de explicar o que é alma, o que é o espírito. É por isso que quando lemos no Antigo Testamento, às vezes encontramos termos que fazem referência à alma, porém na verdade a Bíblia está falando do espírito. Às vezes encontramos termos que está se referindo à alma, porém a Bíblia está falando de corpo. Então é importante nós definirmos o papel e a função de cada elemento. O que é o corpo, o que é a alma e o que é o espírito humano. Qual é a função e qual é a interação de cada um. Então é importante nós conhecermos as funcionalidades da alma. A alma é a nossa sede das emoções, é a nossa sede da nossa vontade. A alma é a nossa própria personalidade. Em hebraico, nefesh. Em grego, psique, que fala acerca da nossa alma. Em Levítico, por exemplo, capítulo 17, versículos 10 e 11, o versículo ele fala da alma. Porém, a alma como sentido do ser humano, a alma como sentido da vida do corpo e a alma como a vida humana propriamente dito. Psique, que é a palavra alma em grego, nos dá a ideia da alma como a fonte da vida, como a fonte da existência. Em Marcos capítulo 8, versículo 35, a alma é traduzida como vida. Em Atos capítulo 2, versículo 41, a alma é traduzida como pessoas. Em Mateus capítulo 2, versículo 37, a alma é traduzida como as emoções e a vontade do ser humano. No tópico número 4, nós estudaremos sobre o espírito e o nosso contato com Deus. O homem só entra em contato com Deus através do seu espírito. Quando o homem não tem a Jesus no seu coração, ele tem o seu espírito
aprisionado. É por isso que um homem sem Jesus, ele não consegue adorar a Deus, ele não consegue sentir as coisas de Deus. É por isso que Jesus falou para Nicodemos: você não pode entrar, você não pode ver, você não pode sentir, você não pode entender o reino de Deus se você não nascer de novo. Quando o homem nasce de novo, o seu espírito é liberto e ele pode então entender as coisas de Deus. E além de entender as coisas de Deus, ele pode adorar a Deus, ele pode se comunicar com Deus, ele pode sentir a presença e a glória de Deus, porque o espírito humano é a sede da adoração a Deus. E então, como dizíamos, algumas pessoas perguntam: mas espírito e alma é a mesma coisa? Existe algum texto na Bíblia que nos mostra a diferenciação entre um e outro? Sim, existem dezenas de textos, mas nós poderemos destacar alguns textos. Por exemplo, em Lucas capítulo 1, versículo 46 e 47, Maria, mãe de Jesus, diz assim: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Então Maria está fazendo uma diferenciação entre alma e espírito. Nós poderemos citar alguns outros textos. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O texto em Lide, ele não está falando que a palavra divide a alma do espírito, não. Ele está dizendo que a palavra de Deus consegue distinguir o que é alma e o que é espírito no ponto certo. Então existem vários textos que nos falam sobre a existência da alma e a existência do espírito no corpo humano. Porém, para finalizarmos, existe um texto em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que resume toda esta questão da tricotomia. E o texto diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto bíblico está nos dizendo que existe corpo, existe alma e existe espírito. E ambos, ou melhor, e os três devem ser santificados, devem ser consagrados a Deus, devem ser conservados irrepreensíveis até o dia da volta de Jesus. Eu costumo comparar esta questão de tricotomia com a Arca de Noé. Imaginem a Arca de Noé, imaginem que a Arca possuía 3 patamares. No primeiro patamar estavam os animais. No segundo patamar estava a família de Noé. E no terceiro patamar tinha o acesso ao mundo externo. Pois bem, então quando Noé queria se comunicar com os animais, ele descia para o patamar inferior. Quando Noé queria olhar o mundo externo, como foi o caso daquela vez que ele foi para ver a pomba, ele se dirigia ao patamar superior. Então, se entendermos a Arca de Noé nestes parâmetros, nós vamos entender que nós, seres humanos, a nossa alma está no patamar do meio. Quando nós queremos nos comunicar, nós vamos até o patamar dos animais, que representa o corpo. Quando nós queremos nos comunicar com Deus, nós vamos para o patamar superior, que representa o nosso espírito humano. Então, que Deus abençoe a sua aula, que Deus abençoe o seu domingo, que Deus abençoe a Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Não esquece de clicar na sineta de notificações, não se esquece de dar um like no nosso vídeo, não se esquece de se inscrever no nosso canal, não se esquece de nos seguir no Instagram e também curtir a nossa página do Facebook. Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua igreja e a sua classe.